Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão passando esse fim de ano? Espero que vocês estejam bem. Eu nem vou comentar. Acho que não vou comentar como é que eu tô passando das provações. E a gente tem que agradecer, né, as provações ainda por cima, falar obrigada, que bom que estou me fortalecendo. Então, mas enfim. Como eu sou humana, né, não consegui fazer uma introdução tão didática assim para esse vídeo, mas esse é um vídeo muito, muito importante, com uma abordagem muito evidente, porém não vejo essa abordagem ainda ser desenvolvida pelos estudantes da teoria mimética, mas acredito que ela já esteja sendo vivida e experienciada, especialmente pelas pessoas que assumiram um caminho espiritual, né? Então, a gente chegou até aqui nesse momento, né? Vocês viram que os vídeos estão mudando, né? Que eu não estou mais tão fixada somente nos conteúdos da teoria mimética, que agora a gente já está passando para um momento de reflexão, de pensar e aproveitar todo esse conteúdo da teoria mimética, né? E aí nós temos tanto a questão do bode expiatório, né, quanto a questão da inteligência da vítima e a questão da conversão romanesca. Né? Esses são caminhos interpretativos que conduzem a gente. Né? Pensar quem é o bode expiatório da história, como é que é essa dinâmica, pensar como é que esse bode expiatório está reagindo nesse filme, nesse romance, nessa situação, e pensar como que esse autor que está descrevendo essa história, esse filme, articula e resolve essas tensões com base na doutrina cristã, né? Então, com base nessas referências de recuar a projeção, né? De buscar amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como a ti mesmo. E esse exercício da gente entender que é sempre mais sofrido estar no lugar da pessoa obcecada por alguém. É sempre mais sofrido estar nesse lugar do que estar no lugar de testemunha. Se a gente pensar que a pessoa que está admirando a gente e nutrindo esses sentimentos de ódio, de ressentimento, de raiva, de inveja, de ciúme, ela está ali numa roda gigante infernal, digamos assim, né? Porque ela não sai do lugar. O máximo que ela faz ali dentro desse lugar de adoração doentia por um modelo, né? Que é o que os livros do Dostoiévski e do Shakespeare e de vários escritores romanescos discutem, né? É esse adoecimento que acontece quando a gente, além de admirar alguém, coloca essa pessoa num nível ali, num pedestal, num nível ali de admiração fantasiosa, né? Porque o que acontece? Com isso a gente começa a esperar que essa pessoa cumpra as nossas expectativas de adoração, que são totalmente projetivas e adoecidas, né? Então, a partir desse momento, é muito importante que essa consciência de como esses conflitos interpessoais acontecem, né, individuais, né, diria o Girard, é muito importante que a gente entenda como esses conflitos acontecem. A gente precisa mastigar essa teoria e ter clareza desse movimento, dessa dinâmica entre o sujeito e o modelo. Então, vamos chamar de pessoas. A gente precisa começar a naturalizar essas dinâmicas de sujeito e modelo, né? A partir dessa compreensão que a gente tem de que a gente mesmo também está dentro desse mecanismo.
Só que a gente, com o conhecimento da teoria mimética, a gente tem bastante recurso para recuar a projeção. Por exemplo, uma pessoa está fazendo terapia, certo? Aí, por exemplo, ela está lá na terapia, ela fala assim, mandei mensagem para essa minha melhor amiga aqui, mas ela não me respondeu faz 3 dias. E eu acho que ela tá brava comigo. Aí, se a gente entende o processo de projeção, a gente entende que, na verdade, essa amiga que está esperando a mensagem é que está brava de não ter recebido resposta. Mas ela projeta que é o outro que está bravo com ela. E quanto mais a gente faz terapia, mais a gente vai descentralizando as coisas, né? Mais a gente vai entendendo que a gente não é o alecrim dourado e a gente não é a razão né? A gente não é a razão das pessoas fazerem se comportarem como elas se comportam, não necessariamente tem a ver com a gente ou com algo que a gente tenha feito, né? Então, a terapia vai justamente fazer a gente entender esses movimentos projetivos que a gente faz para a gente aprender a recuar a projeção. Então, nesse caso, por exemplo, essa amiga que está, a fulana não me respondeu, acho que ela está brava comigo. E a terapeuta pode falar, mas será que não é você que está brava com ela? Como você está se sentindo com essa falta de resposta? Realmente eu estou brava mesmo, estou frustrada. Porque até aquela vez, aí a pessoa começa a descarregar aquela bagagem de impressões e fantasias delirantes, e traumas, e sentimentos e tal, né? Nossas bagagens sobre uma dada situação. Então, por que é importante a gente entender esse recuo da projeção? Porque isso é uma coisa que a gente está o tempo todo fazendo, né? Então, o professor não respondeu o meu e-mail. Ele não gosta mais de mim, ele acha que eu sou burra. Sabe assim? Calma, o cara tem mais o que fazer. A vida dele não gira em torno das suas necessidades, percebe? Então, quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai também tendo coragem, desenvolvendo coragem para chegar na pessoa e falar assim: ô fulana, por que você não me respondeu a minha mensagem? Eu tô com ansiedade aqui, quero saber se você tá bem, se a gente tá bem e tal. Aí a pessoa vai falar, meu celular foi roubado, ou então, eu tô num outro processo, ou então, tô brava com você mesmo, enfim, mas aí você descobre o que tá acontecendo, e aí esse oceano de fantasias e projeções delirantes que você tem, ele vai dar uma secada na hora que você entender o problema e as razões do outro, né? Então tá, isso é básico, né, gente? Isso assim, pelo amor de Deus. Isso é muito básico. Mas o que é mais importante seria assim, nesse momento do estudo de vocês, né, eu tô falando isso não como uma pessoa chata assim, olha, você devia estudar, mas como uma orientadora das discussões que a gente vai propor agora. Eu falo a gente porque, né, deixa pra lá, não vou nem explicar. Mas, enfim, das discussões que a gente vai... Agora a gente vai avançar numa outra perspectiva da teoria mimética, que é uma perspectiva que muita gente vive, mas não tem coragem de entender, ou às vezes não tem como nem expor. Mas eu sou muito louca e eu gosto de pensar em coisas novas, né? E assim, o que eu vou falar é muito baseado na minha experiência de vida, né? Então, como é que é essa abordagem? Primeiro, a gente precisa entender os momentos da teoria mimética, né? A gente precisa entender essa questão do bode expiatório, né? Essa tendência que as pessoas têm de dirigir seus ódios infundados, suas raivas, seus rancores, suas tensões, seus ciúmes, suas invejas, sua vaidade, para pessoas inocentes que não tem nada a ver com isso, mas que são um pouco, que tem um vínculo frágil com o grupo, porque aí ninguém vai vingar elas também, né? Então, é uma coisa covarde, né? A gente já pode fazer um certo julgamento aqui, né? Que não é uma... se a gente pensar, por exemplo, no exemplo do que o brilhante, né? Que o James Ellison fala, né? Eu gravei sobre esse exemplo, acho que é no segundo ou terceiro vídeo dessa série, que é o quê? Os amigos começam a brigar por uma discussão deles, mas eles descontam numa terceira pessoa, que é o mexicano do trabalho, que é um cara mais isolado, que não tem muita conexão com ninguém, então ele vira o bode expiatório. Através dos dois hostilizarem, falarem mal dessa pessoa, eles se reúnem. E eles resolvem as tensões da amizade deles à custa da demissão de uma pessoa inocente, né? Bom, então, o que precisa estar bem claro nesse momento é que nem o modelo, nem
nem o sujeito são santos, né? Todo mundo é pecador, vamos partir desse princípio, né? Se a gente está aqui fazendo discussões que levam em conta o evangelho, agora a gente vai entrar um pouco mais nesse oceano cristão, né? De vamos mergulhar. Então é só para quem quer, tá, gente? Agora, sim, sinceramente, se você não curte esses papos de igreja, você tem birra com a igreja católica, eu ia dizer até fique, porque eu acho que você vai começar a gostar, mas eu também não tenho essa pretensão. Vou dizer, se esse tipo de discussão não é muito a tua pira, você pode ir embora, né? Você não precisa acompanhar, porque agora a gente vai entrar numa discussão bem mais densa. Então, vamos começar a entrar nessa discussão. Esse não vai ser eu acho que não vai ser um vídeo longo, porque tem muita coisa que eu estou elaborando sobre essa perspectiva de trabalho, que é muito rica, né? Então, essa já é uma perspectiva de trabalho que ela não é estritamente teórica, ela é um pouco mais filosófica, né? Que a gente começar a pensar nas batalhas espirituais que a gente enfrenta na nossa vida. Que a gente está agora, a gente vai usar um termo guerra espiritual, né? Batalha espiritual. A gente vai começar a falar de anjo, de demônio, de bem e de mal. Boa sorte para mim e para nós, né? Então, assim, vamos pensar que eu vi esse exemplo, aliás, de um grande médium que eu sigo na internet. E ele deu o seguinte exemplo, né? Imagina que você tem 3 amigos que eles estão indo numa balada, e eles estão de carro. Um dos amigos está dirigindo, o outro amigo está no banco do passageiro e um terceiro amigo vai entrar no carro. Eles estão indo buscar esse terceiro elemento aí. E aí, quando eles chegam lá na casa, né, desse terceiro fulano, quando ele entra, ele tá vindo assim para chegar no carro. Quando ele entra no carro, eles falam: oi, oi, tudo bem, tudo bem? O segundo fulano, não o que tá dirigindo, né? Mas o cara que tá no banco do passageiro, ele chega e fala assim: fulano, terceiro fulano, né? A sua camisa tá amarrotada. Aproveita e vai lá trocar pra você sair, né? Pra não ter... né? Só fala assim: a sua camisa tá amarrotada, se você quiser vai lá trocar e tal. Aí o fulano que acaba de entrar no carro fala: ah, beleza. Sai do carro e vai lá trocar a camisa. Essa situação, ela não é agressiva, né? Ô, fulano, você tá com alface aqui no dente, né? Tira esse negócio, entendeu? Vai lá escovar o dente. Ô, fulano, essa roupa tá manchado aqui, ó. Pega outra camisa, né? A gente pode interpretar isso como um cuidado normal de alguém que viu uma coisa que podia ser melhorada no outro. E não foi um comentário para causar vergonha, tá? Vamos pensar que foi um comentário assim totalmente... Cara, só tô querendo ajudar aí, ó, só troca a camisa e tal. Mas esse terceiro fulano que teve que recebeu essa observação, quando ele sai do carro, ele não sai feliz já. Ele já sai meio bravo, sabe? Ele já sai meio revoltado, na verdade. Quando ele entra em casa, ele tá com muita raiva dessa pessoa. E aí ele pega, realmente, ele vê que a camisa estava amarrotada ou estava manchada. Às vezes caiu uma escova de dente, né? A gente nunca sabe. Eu sempre manjo roupa com escova de dente, com pasta de dente. Mas enfim. Aí quando ele sai ele vai lá, troca a camisa, né? Aí chega no carro e fala: vamos. Aí todo mundo, aí, ficou bem melhor, vamos. Ou não falam nada, né? Não sei, homens, não sei como eles se comunicam. É um país estrangeiro para mim. Mas, né, eu imagino que esse comentário não tenha se esticado, né? Foi só, beleza, chegou, tal, beleza, tá tudo certo, agora vamos, né? Só que vamos pensar que essa pessoa não aceitou isso muito bem, né? Ela não aceitou essa crítica bem. Para ela pegou mal, esse cara ficou ferido na vaidade dele, sabe? Se sentiu humilhado publicamente pelo outro amigo. E aí, essa pessoa, esse terceiro amigo, ele começa a nutrir sentimentos muito negativos contra esse amigo.
e não tinha nada que falar da minha roupa na frente do outro, nem estava tão manchada, e daí que estava amarrotada. E aí, a gente já conhece Dostoiévski, o calabouço vai só aumentando, né? Agora, vamos pensar sobre um ponto de vista espiritual. Quando esse amigo recebe essa crítica, que não é uma crítica, né, gente? Que foi só um apontamento, tá sujo, aí vai lá limpar, então. Mas ele é tão orgulhoso, ele é tão vaidoso, ele é tão infernal, né, no sentido de ter todo esse calabouço aí e tal, que todos temos, né, mas o dele, vamos dizer, tá muito aceso esse calabouço, né? Então esses amigos já eram modelos para ele queria sempre estar bem, né, na frente dos amigos, né? O cara tem uma autoestima ruim e tarará, né? Vamos imaginar. Ele já estava com ciúme da amizade desses dois amigos. E aí vamos dizer que a gente está numa guerra espiritual. Né? Vamos supor que existam espíritos e demônios. O que os espíritos e demônios vão fazer? Eles vão atacar essa pessoa que falou, ô fulano, vai, desamarrar o tamanco. Vão. Mas como eles vão fazer isso? Através do amigo. Então eles vão se infiltrar, eles vão perturbar, eles vão incitar comentários maléficos, né? Visões de mundo, visões da situação, interpretações muito negativas, muito maléficas, né? E esses demônios, eles não trabalham para conciliar as pessoas, né? A gente sabe que o diabo é o pai da mentira. Ele é o acusador e é o perseguidor. Então, essa pessoa que, né, o terceiro amigo, ele pode ser muito bem assediado por entidades, por demônios, por espíritos mais negativos, para que ele se revolte cada vez mais contra esse amigo que simplesmente falou, tua camisa tá amassada, vai lá trocar. Percebem? Que a gente pode começar a enxergar nesses conflitos e nesse subsolo dostoiévskiano, né? Ou seja, nessa má administração do nosso próprio orgulho, que se expressa através de sentimentos de ciúme, de inveja, de rancor e de ressentimento, de ódio, de raiva, ela pode também ser mais fomentada, mais atiçada, se a gente pensar no mundo espiritual, por outras entidades que querem guerra, que querem que amigos briguem, que as pessoas se lasquem, sabe? Que as pessoas afundem cada vez mais no lodo espiritual. Então isso é muito complexo, né? Muitas vezes a gente não tem como julgar, a gente não pode falar, nossa, essa pessoa tá obsediada, né? Mas às vezes a pessoa tá. Às vezes a pessoa tá completamente mergulhada num modo de ser que é vingativo, num modo de ser que é competitivo, num modo de ser persecutório, num modo de ser que se exalta e tem prazer em derrubar outras pessoas inimigas, em guerrear, em sei lá mais o que, em humilhar, né? E aí, se a gente pensar na questão do narcisismo, que o Girard discute tanto, né, com tanta profundidade no Coisas Ocultas desde a fundação do mundo, eu tô longe, né, dos meus livros, gente, que eu tô em viagem, mas a gente tem ali muito material para refletir, não só para refletir sobre essa zona sombria da mediação, em termos analíticos, em termos racionais, mas a gente também tem todo um diálogo possível aí com essa questão da guerra espiritual. Pensando o quê? Pensando que, para além de traços narcisistas, de diagnósticos, né, e dessa dinâmica em mestre-escravo, né, e sadismo-masoquismo, e toda essa discussão que ele faz em Coisas Ocultas, que é muito rica, né?
a gente tem, né? Por que a gente tem essa discussão? Porque a pessoa que adora esse modelo e odeia ao mesmo tempo, ela vai se tornando um escravo desse modelo, né? Ai, o professor, hoje ele me deu 10. Ai, o professor, hoje ele gostou da minha pergunta. Ai, hoje ele nem me olhou. Ai, ele nem respondeu. Ai, ele nem me mandou ainda, sabe? O frenesi, eu dou esse exemplo, né? Porque eu me avaliei muito, graças a Deus eu consegui ter uma ótima relação, né, com os meus professores orientadores, tanto do mestrado quanto do doutorado. Porque eram pessoas muito conscientes, né, disso, dessas dinâmicas, eram pessoas que estavam querendo fazer o seu melhor, né? E porque eu acredito que a teoria mimética também ela é muito conciliadora e ela acaba criando conciliação, né, entre as pessoas, porque ela dá muito recurso para a gente se revisar. Mas, mesmo que eu tenha tido uma relação ótima, eu tive uma relação ótima porque eu também me questionei muito quando eu tinha esses momentos, né? De, ai, não recebi o relatório do não sei o quê, ai, não sei se fulano gosta de mim, essas fantasias que a gente vai amadurecendo, né? No processo terapêutico, no processo de crescimento espiritual, no processo de autoanálise, de consciência, né? No processo de revisão consciencial e tudo isso. E eu vejo também pessoas muito bacanas, né, que estudam assim, gente, claro, né? Todo mundo pode ser, tem luz e sombra, mas vejo também, fui muito feliz também, né, de conhecer vários pesquisadores da teoria mimética que eram muito interessantes, que eram pessoas também muito que estavam se avaliando espiritualmente, né, que tinham uma conduta bastante interessante, né, bastante simpática, digamos, né, bastante calorosa. Mas não é que nós somos escolhidos do Senhor ou pessoas especiais ou nada disso. É porque a própria teoria ela dá muito esse embasamento, assim como a doutrina cristã, né? Ela dá muito recurso para a gente se revisar e para a gente entender esses movimentos, né? Que a gente tem. Esses movimentos, esses movimentos mentais e esses movimentos de tentação espiritual, de se sentir preterido, de querer ser preferido, de blá, 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 né? De querer mais a direção dos outros, de começar a querer admirar a pessoa num ponto doentio, querer começar a esperar coisas surretas, né? Coisas irreais dessa pessoa, e a ficar tirando e colocando essa pessoa do pedestal, e tudo isso que é bastante desgastante, né? Mas que vai também ajudando a gente a ter mais traquejo com a nossa própria vida espiritual, digamos assim, com a nossa própria conduta, né? Mas é importante a gente pensar também nessa questão, né, dos ataques espirituais, nessa questão das invejas, né, nesses contextos religiosos, né, porque para quem participa de contextos religiosos e conhece a teoria mimética, esses conflitos eles ficam muito ilustrados, né, muito claros. Então, se você pensar, por exemplo, né, na igreja tem eu não conheço muito bem essa questão, mas eu sei que tem uma questão da rosa, né? De quem ganha a rosa de Santa Terezinha, um negócio assim. Tem momentos também que as pessoas ganham pão, né? Acho que era, não sei, gente, agora, o Santo Antônio. Mas assim, tem momentos na ritualística da cristã que alguns ganham, né? E tudo certo, assim, acontece, né, gente? Não tem, às vezes, rosa para todo mundo, às vezes não tem pão para todo mundo. E faz parte do caminho espiritual, às vezes você ganhar uma coisa, né? Aliás, faz bastante parte, né? Você ganha, você perde, né? A vida é assim o tempo todo, né? São trocas. Mas, por exemplo, se você pensar, né? É muito triste, né? Que diante de uma pessoa, por exemplo, que ganhou na missa a rosa da Santa Terezinha, uma outra pessoa vai ficar triste porque ela não ganhou e não vai ficar às vezes se achando tão digna quanto aquela que ganhou e pior, às vezes pode começar até a desenvolver um ressentimento contra a própria santa Terezinha, entende? Contra aquele outro modelo. Que já, imagina você brigar com o santo, você rivalizar com o santo, mas rola demais. A gente rivaliza com o morto pra caramba. Só que o Girard fala que o drama é rivalizar com os vivos que estão próximos, né? Que é a mediação interna, porque é com eles que a gente vai ter risco de morte, de conflito, de difamar, de tal. Mas. E aí a gente vai entrar assim.
é importante ter essas compreensões, né? Porque quando a gente vai... como é que eu vou falar? Quando a gente vai amadurecendo no caminho espiritual, as tentações, as provações, as provocações, elas amadurecem com a gente, né? Então, aquele ditado esqueci agora um ditado em inglês, mas é tipo... Quanto mais crescimento, mais demônio, sabe assim? É um pouco isso, né? Quanto mais você amadurece na fé, mais o próprio sistema da fé, né? O próprio sistema da vida, o próprio sistema espiritual, o próprio mecanismo, vai falando, você já consegue correr uma maratona de 5 quilômetros, agora corre uma de 15. Entende? Você já consegue refrear o seu orgulho, então agora vamos ver se a sua melhor amiga ganhar na loteria, como é que você vai ficar, sabe assim? Se ela ganhar a rosa da Santa Teresinha, você vai gostar também? Vai vibrar por ela? Certo? E é muito interessante, né, a gente conseguir falar sobre essas invejas espirituais. Eu, por exemplo, eu passo muito por isso, né? Passei muito por isso. Tanto do lugar do invejoso, né, da invejosa, quanto do lugar da invejada. Porque essas dinâmicas, elas são muito constantes, né? E aí é muito interessante a gente pensar na pessoa que tem traço narcisista ou que tá muito invejosa, né, que tá numa fantasia louca com você, que você é o grande mal, sabe assim? Tem, né, gente? Tem gente que pira na nossa cara, nossa senhora. Então, é importante, às vezes, a gente ter essa perspectiva de ataque espiritual, de conexão com forças mais baixas também, porque isso ajuda a gente na hora de perdoar, né? Uma coisa é você olhar a pessoa e perdoar a pessoa por tudo que ela é no nível humano, que é bem difícil. A outra coisa é você perdoar uma pessoa que está te espezinhando, te infernizando, mas com a consciência de que ela pode estar também sendo obsediada, entende? Também sendo atrapalhada espiritualmente por espíritos de baixa vibração que vão estimular cada vez mais sentimentos de ódio, de vingança, de ressentimento, de ciúme. Uma vez eu... não é tudo que dá para falar. Mas enfim, deixa eu ver, eu já falei meia hora. Eu acho que é muito interessante a gente começar a ter essa perspectiva, porque do lado da vítima, né, esse conceito de inteligência da vítima ele é muito profundo, né? Então vale muito a pena. Se eu tivesse na minha casa agora, né, onde estão minhas coisinhas, meus livrinhos queridos, eu ia dar uma repassada, ia escolher, selecionar alguns textos do James Ellison sobre a inteligência da vítima, né? Porque assim, a inteligência da vítima, né, que fala sobre essa consciência de você entender que quando você tem mais consciência da situação, você tem mais responsabilidade, né? Então, a primeira coisa é você reconhecer que você não é Cristo, nunca vai ser, então que você nunca vai poder ficar querendo ser o herói e a vítima, né? Porque Cristo já foi, como diz o James Ellison, ele já foi o herói e a vítima por excelência. Ele já fez esse trabalho de se sacrificar e de receber na carne toda essa agressão delirante e violenta, né? E quando a gente pensa na questão espiritual, se você pensar que ele era filho de Deus, ele tinha, por isso, muita luz, o fato dele estar muito iluminado, dele caminhar muito nessa retidão espiritual, isso despertava as pessoas, né? O rancor, o ódio das pessoas. Mas também despertava o rancor e o ódio de demônios, que podiam usar essas pessoas para atacar também Jesus. Então, toda essa compreensão, ela deixa as coisas um pouco menos preto e branco, né? Porque se a gente não tem uma compreensão de que a gente é atacado espiritualmente e de que a gente sintoniza também com forças espirituais muito elevadas e muito baixas, né? Isso é muito dinâmico.
Pode ser que a gente consiga até superar essa necessidade de perdão, no sentido de perceber que nós não somos melhores do que os nossos agressores, né? E aí vem essa frase de Jesus: perdoa, eles não sabem o que fazem. E aí a gente pode ler, se eles não sabem o que fazem, tanto como essa pessoa não entende essa dinâmica, não entende o ciúme, não consegue ter recurso para avaliar o ciúme dela, para avaliar a inveja dela. A gente pode ler assim, né? Essa pessoa está descontando outras raivas, outras agressões no inocente para ela se purgar daquilo, né? Mas em termos espirituais, a gente também pode pensar que eles não sabem o que eles fazem, porque eles também estão sob influência de demônios e espíritos malignos, energias não qualificadas, baixas, densas, que eles deixaram, que eles permitiram, ou que eles deixaram entrar, ou com as quais eles se conectaram por conta dos sentimentos deles constantemente serem baixos, né? Ou por azar, ou sei lá, por azar, por a gente não sabe por que uma pessoa é obsediada, né? Tem muitos motivos. Mas de alguma forma isso relaxa o coração, né? A gente pensar que a gente está todo mundo, o tempo todo, sofrendo influências espirituais, boas e ruins. Isso relaxa um pouco o coração. De certa forma, deixa um pouco mais fácil a gente perdoar, porque a gente também vai conhecendo cada vez mais a miséria que é a gente invejar os outros, a gente ter ciúme dos outros. É muito chato, é muito ruim, né? Torna muitas vezes os nossos pensamentos delirantes, né? Raivas infundadas, ódios infundados. A gente está aí num país em que o femicídio está, né, com taxas de morte altíssimas. A gente está num país onde a juventude negra também sofre muito, muito extermínio. A gente está num país onde a gente tem uma população também de idosos abandonada, sem assistência, crianças, né? Então, os nossos pequeninos que precisam de ajuda, eles estão sendo muito assassinados, estão sendo muito desamparados, né? Então aí a gente também abre um espaço para falar da teoria mimética em termos políticos, né? O que a gente está fazendo politicamente com os nossos desamparados, né? Que na época mais antiga da Bíblia eram as viúvas, né? As crianças, os órfãos, né? Os aleijados, os mendigos, mas hoje a gente tem toda essa população e ainda mais, né? Mais gente ainda que se junta cada vez mais nesse grupo de excluídos sociais ou de pessoas divergentes da norma, né? Da normose. Então, se a gente analisar, a gente não precisa ser de esquerda nem de direita, né? A gente pode observar o que está sendo feito e o que não está sendo feito com essas populações de pessoas que precisam de ajuda, né? E a gente pode, inclusive, pensar nas organizações demoníacas espirituais que agem também influenciando políticos, senadores, vereadores, presidentes, né? Tanto para o bem quanto para o mal, digamos assim. Então, essa perspectiva espiritual é muito interessante, né? Para a gente observar quando a gente está sendo tentado também espiritualmente, quando a gente... Porque o que acontece? Muitas vezes, né, os espíritos malignos, eles vão atacar a gente através de pessoas que a gente gosta. E aí, com o tempo, a gente começa a perceber como isso acontece. E a gente começa a conseguir perdoar muito mais rápido e transmutar essa energia, né? Então, podendo dar limite para essas agressões, né? Mas sem levá-las pro lado pessoal, que é uma grande libertação. Entendendo, né? Tendo essa compaixão de entender, nossa, essa pessoa fraquejou, ela está se conectando com energias mais telúricas, mais sinistras, mais baixas, né? Poxa, quem nunca, né? Toda hora. É só um carro
É só um carro ameaçar de me atropelar que eu fico maluca, né? A gente tem os nossos calcanhares de Aquiles, né? E uma das coisas que faz a gente ser mais tirado do eixo e atacado são situações de injustiça. Porque as situações em que a gente passa injustiça, elas são tentações espirituais fortíssimas, né? Porque, teoricamente, a gente está com razão. E essas são situações muito perigosas, porque é justamente porque a gente acha que está com toda a razão na situação, e às vezes a gente está mesmo sendo alvo de fofoca, difamação, ataque espiritual e tudo isso, né? Mas às vezes a gente fica naquela, mas isso é muito injusto. E aí? É muito injusto. O que você vai fazer com isso? Você vai perdoar os seus agressores, você vai transmutar essa energia e você vai pegar todo esse incômodo e oferecer para Deus em sacrifício. Ou você vai usar essa energia para se reconectar e se fortalecer mais espiritualmente. Né? Aqui entraria a falar de vários livros e de várias coisas, né? Mas o que eu acho importante nesse momento é justamente não dar muita referência e deixar vocês pensarem, deixar vocês identificarem os momentos em que vocês têm esses sentimentos de ódio, de raiva, de inveja, de orgulho, de ressentimento, de vaidade, de rancor. Identifica, isso é muito precioso, tudo que te irrita é muito precioso, sabe? E nós, como mulheres, muitas vezes a gente é ensinado o quê? A engolir raiva, a não demonstrar raiva. Os homens é não demonstrar nenhum sentimento, só pode a raiva, né? Mas basicamente. E as mulheres é assim, né, gente? Falando de uma forma um pouco grosseira, mas assim, aos homens é dado muito esse estímulo da raiva, né? É muito permitido aos homens sentir raiva, às mulheres não. Porque aí a mulher já é sempre acusada de louca e de irracional. A racionalidade ficou ali reservada, né, simbolicamente para os homens e os sentimentos para as mulheres, que é uma coisa totalmente torta, né? Como se a mulher não pudesse ter racionalidade e o homem não pudesse sentir. Isso é muito discutido, né? Já foi muito, isso não é novidade na teoria feminista, em vários debates aí e tal. Mas é importante, né, a gente começar a pensar que no quanto esse sistema de ódio às mulheres é maligno, no quanto isso é espiritualmente baixo, né? A gente está num ano muito ruim para as mulheres, mas eu não lembro de ter tido um ano bom como mulher. Enfim, são temas, né? E aí, justamente também para o feminismo, né? Para o feminismo, quando a gente está começando a estudar feminismo, é muito importante a gente perceber essa questão espiritual, essa questão dos recursos que a gente tem para observar as situações, porque se a gente não tiver um horizonte de redenção, um horizonte de transmutação, é muito fácil você falar, não, é tudo culpa dos homens e do sistema patriarcal e é só isso. Mas como é que a gente vai sair disso? Não, mas aí o que acontece, né? Como a Virginia Woolf e o William Johnson explicam, muitas vezes os homens mimetizam essa defesa que as mulheres fazem contra a violência do patriarcado, do machismo, eles mimetizam isso se contrapondo ao feminismo, como se o problema fosse o feminismo e não a violência que fez o feminismo começar a virar um movimento de reação, né? Eu sei que aqui, gente, tem muitas pessoas que são da igreja, né? Tem muitas pessoas que acham que o feminismo é uma célula do mal, do comunismo, para acabar com a família, mas aqui a gente não tá a gente não vê a discussão assim, né? Então, assim, se vocês quiserem continuar pensando dessa forma, eu rogo a Deus e ao Espírito Santo que iluminem, né, vocês, que comecem a perceber que tem muito mais coisa em jogo do que só uma agenda política, né? Existem fatos, né? Fatos que são o quê? Mortes, né? Muitas mortes, muitos ataques, muita pedofilia, muito estupro, né? Muitos problemas aí. Se vocês acompanharem
o movimento Me Too e as questões do Me Too e as atrizes que passaram por esse abominável, né, desse diretor, vocês vão ver que a punição contra as mulheres muitas vezes gratuita, né? Muitas vezes simplesmente por elas estarem se destacando, né? E é como se elas tivessem que pagar um tributo com o seu próprio corpo, né? Ou com favores sexuais, então é uma coisa terrível. E assim, a teoria mimética, o próprio Girard, ele deu muito material para as feministas trabalharem. Quando no Violência e o Sagrado, ele fala sobre o sangue menstrual e sobre o sacrifício. Ali ele abriu a porta. Gente, podem trabalhar com isso. As mulheres também são bodes expiatórios sociais, né? A grande questão é a gente conseguir trabalhar essas questões das mulheres e do feminismo de forma que não seja apenas na chave da rivalidade e da perseguição e acusação, e sim numa chave de convivemos juntos e precisamos conviver melhor juntos. Então, precisamos de direitos assegurados, de segurança, né, de novas representações, de mais representatividade política feminina, de mais representatividade artística feminina, né, de mais protagonismo. Eu confesso para vocês que antes de estudar feminismo eu não fazia a menor ideia de como que o mundo funcionava, né? E foi uma experiência muito horrível, assim, foi, eu acho que uma das experiências mais traumáticas que eu tive foi ter contato com o todo, né? Porque eu estudei muita coisa, então com as várias vertentes e questões do feminismo, né? Porque é um movimento que faz com que você comece a observar como é que a violência de gênero acontece, né? Como é que a violência contra a sua performance de mulher acontece, né? Então, é horrível. É horrível. E, assim, pessoalmente, se eu não tivesse tido o estudo da teoria mimética, né, esse arcabouço, esse recurso todo do cristianismo, da doutrina cristã, eu acho que eu teria afundado nesse sentimento de revolta moral. Esse sentimento de que, meu Deus, é muito injusto isso tudo, né? Então, é muito importante que a gente tenha o cristianismo e essa doutrina e a teoria mimética em diálogo com o cristianismo para a gente poder sair dessa chave, né, de rivalidade, para a gente construir algo que seja humanamente respirável para os dois sexos e para os dois gêneros, né? Então é isso, gente. Vou ficar por aqui, é um vídeo bem provocador, né? Um vídeo para a gente começar a pensar em todos esses sentimentos ruins que a gente sente pelos outros, nas nossas invejas, nos nossos ressentimentos e rancores, e também ódios e raivas, e também nos sentimentos que a gente recebe, né, de outras pessoas, de raiva, de ódio, de vingança, de ressentimento, de ciúme, de inveja, e a gente começar a pensar como que isso tudo acontece não só aqui na vida da manifestação, no plano horizontal, mas ela acontece também nesse plano da guerra espiritual, no plano vertical. Vamos pensar no simbolismo da cruz. Ela não se manifesta só no plano físico, ela se manifesta, esses ódios, essas coisas todas, eles se manifestam no plano espiritual também. E a gente vive nesse cruzamento, concorda? Aqui no meio da cruz está nós aqui, com Jesus. Está nós aqui, não é? Quem quer ter uma vida espiritual não está aqui, ó, não está na manifestação e também buscando a Deus? Então, a gente consegue, muitas vezes, ter uma visão muito clara desses sentimentos baixos que a gente nutre pelos outros e que os outros nutrem pela gente. E a gente, quando a gente está trabalhando ativamente, não precisa estar em nenhuma igreja, em nenhum centro, em nada. Se você falou assim, não, quero compromisso de melhorar espiritualmente, você está neste serviço, nesse trabalho, você não precisa estar em lugar nenhum. Mas se você está nesse serviço, dentro ou não de algum templo, você vai sofrer esses ataques, ter esses aprendizados, né?
O Padre Pio, não dizem que ele tinha lá, a cela dele não era toda arranhada? Quem que estava lá com ele? Não era o anjinho da guarda, né? Então essas coisas são reais, tanto os momentos de elevação de Santa Teresa, aquela, né, que tem relatos das pessoas que viam ela se elevar, sair do chão. Então isso é muito real, né, pra gente que está nessa guerra aí, nesse contexto todo. E na verdade todo mundo está, né, porque é que nem o mar, um peixe no mar. O peixe não pode falar, eu não tô no mundo espiritual. Não, cara, você tá aí no mar, você tá... Caiu na rede é peixe, encarnou, desencarnou, tá todo mundo aí no mundo espiritual. Então é interessante que a gente consiga pensar também como é que essa batalha espiritual acontece e como é que a gente pode se virar melhor, né, nessa batalha espiritual também. Porque cada vez que a gente consegue evitar um conflito, dar um limite, transmutar uma energia negativa, perdoar alguém, se perdoar, a gente fica com o coração um pouco mais relaxado. Eu só vou entrar nisso, né? Acho que eu não tenho muitas ilusões. Hoje eu não tô com muitas ilusões de ascensão. Mas a gente fica com o coração mais relaxado, né? E é sempre bom estar com o coração mais relaxado, né? Então é isso, gente. Foi um vídeo grande. Pra gente começar a pensar em como essas questões espirituais atravessam a nossa vida, né? E como a teoria mimética nos ajuda também a interpretar esses assuntos, né? De possessão, de exorcismo, de batalha espiritual, de obsessão, né? Ou de influência angélica, né? O próprio catolicismo tem aquela palavra Letícia, né? Essa alegria de estar com o Espírito Santo e tudo isso. Então, tudo isso fica muito saboroso se a gente também conseguir fazer pontos entre a teoria mimética e os nossos trabalhos espirituais, vivências espirituais, os nossos desafios espirituais, né? Porque, principalmente, isso faz com que a gente fique com o coração mais leve e não leve as coisas tanto pro pessoal, né? Que isso é ótimo também para nossa saúde mental, física, emocional, espiritual. E é isso, gente. Espero que vocês fiquem com Deus. Eu sofri muitas provações, eu realmente estou na capa do Batman hoje, assim. Por mais que a gente tenha, né, aquela tentação espiritual, aquela vaidade de falar, estou sofrendo provações, olha como eu sou bonitinho. Não, é ruim. É ruim, é cansativo, eu tô bem cansada, eu tô puta da cara com muita coisa. Mas, graças a Deus, eu tenho esse recurso aí da teoria mimética, né, e essa doutrina cristã maravilhosa, que acaba sempre, né, trazendo a gente para uma energia melhor, para um modo de vida melhor, né, uma comunhão. Então é isso, gente. Fiquei até emocionada agora, porque realmente esse ano eu acho que nada vai equiparar. Espero que nunca mais eu tenha um ano com tantos desafios na minha vida. Mas é isso. Fiquem com Deus. Que Deus nos proteja e que a gente possa cada vez mais caminhar junto de Cristo, junto do amor, junto da compaixão, nos perdoando todas as pessoas que estão delirantes em relação a nós, né? Que a gente possa cada vez mais crescer em alegria, em Letícia, em proteção. É isso. Ótimo Natal, boas festas para nós. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.